Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus os abençoe, que a paz esteja conosco neste momento de estudo. É sempre uma alegria poder estarmos aqui reunidos para estudarmos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que o Livro dos Espíritos nos traz. E hoje nós vamos conversar sobre a questão 277, que essa questão está lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. No capítulo 6, da vida espírita, ou seja, as relações no além-túmulo. Essa questão 277, ela nos convida a pensar sobre a continuidade da vida espiritual. E a questão 277 é a seguinte: o soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? Ou seja, quando eles, o general e o seu soldado se encontram lá no mundo espiritual, já desencarnados, eles vão manter a mesma hierarquia, O soldado vai ter que, continuar batendo continência, obedecendo ao general? É essa a pergunta. E aí a resposta que os espíritos dão a Kardec é a seguinte: o título nada vale. A superioridade real é a que tem valor. Ou seja, ele está nos dizendo aqui, essa questão, ela nos traz a reflexão de que nós estamos sendo convidados a encarar uma verdade que, embora simples, é profundamente transformadora. A morte não muda quem somos. Muitas vezes, o nosso imaginário popular, no imaginário popular no geral, existe a ideia de que ao desencarnar, a pessoa automaticamente vai se tornar melhor, mais sábia, mais iluminada, enfim, sem pecados, sem erros. Mas a doutrina espírita nos traz uma visão bem realista e, ao mesmo tempo, bem justa. O espírito continua sendo aquilo que ele construiu durante a sua vida, durante o período que esteve encarnado. Ele não perde a sua identidade ou a sua história, e muito menos a sua consciência. Ou seja, isso significa que levamos conosco aquilo que cultivamos, aquilo que alimentamos em nós. Levamos os nossos valores, as nossas virtudes, mas também levamos os nossos vícios, as nossas dificuldades, os nossos conflitos, as nossas imperfeições. A morte, portanto, não é um ponto final, mas uma continuidade. E aqui, nessa questão, ela nos traz uma reflexão muito importante. Se não mudamos magicamente depois da morte, então o momento de transformação é agora. Ou seja, nós não vamos mudar quem somos após morrermos, após desencarnarmos. O momento de nos transformarmos, de nos melhorarmos, é agora. A oportunidade é essa que nós estamos tendo aqui agora encarnado. É na vida material que temos a oportunidade de crescer, de corrigir falhas, de desenvolver a paciência, a empatia e o amor ao próximo. A questão 277 também nos leva a pensar sobre o estado em que o espírito se encontra após a morte. Espíritos mais equilibrados, que buscam viver de forma ética, de forma consciente, tendem a experimentar uma maior tranquilidade no mundo espiritual.
Já aqueles que viveram presos a sentimentos negativos, cultivando o orgulho, o egoísmo, o apego excessivo aos bens materiais, pode enfrentar diversas dificuldades, mas isso não é um castigo, é uma consequência natural da sua própria condição, do seu interno, da sua condição interior. Isso muda completamente a formas de entendermos a justiça divina. Não se trata de punição, mas sim de um processo educativo, onde cada um colhe aquilo que plantou, aquilo que semeou em si mesmo. Outro ponto relevante desta questão é a questão que ela traz sobre a consciência. O espírito o espírito não apenas continua existindo, mas o espírito passa a ter maior clareza de si mesmo. Aquilo que muitas vezes ignoramos ou justificamos na vida material se torna mais evidente. Por isso, a importância do autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos aqui, menos surpresas teremos depois. Podemos, então, perguntar: como estamos construindo a nossa realidade espiritual futura? Estamos cultivando a paz ou estamos cultivando o conflito? Estamos desenvolvendo virtudes ou alimentando hábitos nocivos que nos prendem ao mundo material? A questão 277, ela não é apenas teórica, ela é profundamente prática. Ela nos chama à responsabilidade, mas também nos dá esperança, porque se levamos conosco o que somos, também levamos todo o bem que conseguimos construir, por menor que pareça. Cada gesto de bondade, cada esforço de superação, cada momento de escolha consciente será contada. Nada se perde. Então, nós podemos entender que essa reflexão, ela é uma ideia muito central. Essa questão 277, ela nos traz que a vida espiritual é continuidade. E o futuro começa agora. Não há atalhos nem transformações instantâneas. O que existe é um caminho de evolução construído dia após dia, escolha após escolha. E a grande pergunta dessa questão que fica para nós é: se hoje fosse o momento da nossa passagem, do nosso retorno à pátria espiritual, o que estaríamos levando conosco? É a grande pergunta. Ou seja, nós queremos sair daqui com uma certeza no coração de que a vida não termina, ela continua. Essa a gente já sabe. E o que nós levaremos conosco? Queremos levar tudo aquilo que somos. E nós somos o quê? Bem ou mal? O que nós estamos cultivando dentro de nós? Por isso, saibamos viver melhor hoje, pensar melhor hoje, agir melhor hoje, porque no fim não será o que teremos, o que tivermos, que vamos levar, mas sim nós vamos levar aquilo que nós nos tornamos. Os bens materiais ficarão. Então a questão 277 deixa para nós essa verdade muito clara. Não existe transformação após a morte. Sairemos daqui e levaremos o que somos daqui. O que somos. E a nossa transformação, ela começa agora. Então, que possamos escolher, a partir de hoje, ser um pouco melhor do que fomos ontem. Porque o futuro espiritual é construído agora,
no presente. Então, que possamos começar a mudar a partir de agora. Fica aí então, meus amigos, a questão 277, fica a reflexão para nós, né? Começarmos a fazer a nossa transformação, sabermos se hoje a nossa partida, o que nós levaríamos na nossa bagagem. Que a paz de Jesus esteja hoje e sempre conosco. Muito obrigado.